A paz do Senhor, feliz ano novo, amém. Deus seja louvado por mais essa noite. Eu quero mais uma vez agradecer pastor Marcelo, pastor Azali, pela oportunidade que tenho de mais uma vez estar aqui com tanta responsabilidade para compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Eu creio que Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22, a partir do 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram para todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Toma, Senhor, a minha vida, Senhor. Os meus lábios, prepara cada coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem: acalma-te, vento. Eu gostaria que você repetisse comigo nessa noite: acalma-te, vento. Acalma-te, vento, é o tema dessa mensagem. A introdução, o contexto dessa passagem é Jesus recebe uma notícia muito desagradável. Jesus recebe a notícia que João Batista havia falecido, havia sido morto. Isso entristece muito o coração do mestre, porque João Batista é alguém que Jesus considerava muito, alguém que Jesus tinha muito carinho, muito apreço, porque João era fiel, João era leal, João era o seu precursor. João, a voz do que clama no deserto, proferido pelo profeta Isaías. João é aquele que Jesus certa feita falou assim: olha, entre os nascidos de mulher não nasceu ninguém maior que João. Esse é João. Isso entristece Jesus, pega meio que eles de surpresa. João Batista é decapitado por Herodes, e a notícia chega até Jesus e os discípulos. Isso entristece muitíssimo Jesus. Jesus
reúne-se com seus discípulos e fala: vamos nos retirar para um lugar mais reservado, para que eles pudessem refletir, estarem ali naquele momento de luto. E eles entram num barco e eles vão para um lugar deserto, mas a multidão ouve falar, descobre que eles estavam indo para aquele lugar. A multidão percorre, eles vão por caminho, por terra, enquanto o barco está indo, e eles correm, a multidão. E quando Jesus e os discípulos chegam até aquele lugar, lá estavam a multidão. Jesus de longe olha e sente compaixão, porque eles precisavam de ajuda, eles precisavam de um toque, eles precisavam de algo que só o Senhor tinha. Diz o Evangelho de Marcos que Jesus viu eles como ovelhas sem o seu pastor. Jesus chega naquele lugar, mesmo com toda aquela situação, Jesus ministra sobre a vida deles, Jesus ora, Jesus cura, eles são curados, são transformados naquele dia, o nome do Senhor é glorificado naquele lugar. E agora eles precisavam se alimentar, porque já era tarde, eles sentiam fome, e Jesus pede que dê alguma coisa de comer, e eles falam: não temos nada para dar para eles. Sabe, irmãos, e quando alguém que deveria ter algo para oferecer não tem, surge alguém improvável, surge ali um menino, um jovem, e eles falam: olha, ele tem uma bolsa, uma lancheira, e ele tem ali 5 pães e 2 peixinhos. Para alguns era pouco, mas para o mestre, o pouco ele faz muito. Se você entrou aqui nessa noite com pouca força, não te importa com isso, porque para Jesus o importante é que você veio, é que você está aqui, é que a tua presença está nesse lugar. E agora houve a multiplicação dos pães e peixes e sobrou. Jesus, pela segunda vez, deseja um momento a sós. Dessa vez, ele olha para os discípulos e fala: atravesse para o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. É como se Jesus estivesse dizendo: vai e depois eu encontro com vocês. Agora Jesus sobe ao monte para orar e diz, o texto que nós lemos, que já era tarde, à tarde. Jesus está orando, falando com o Pai naquele lugar, e os discípulos entram no barco. E o primeiro tópico dessa noite: entre no barco. Eles entraram no barco, eles obedeceram à voz do Senhor. E quando eles estão no meio do trajeto, Jesus está no monte, e Jesus observa o que eles estavam passando naquele lugar, naquele mar. O mar estava revolto, o vento era muito forte, sacudia a embarcação. A palavra diz que eles estavam sendo açoitados pelas ondas, eles estavam passando por perigo, e Jesus, o seu Senhor, aquele que mandou eles entrarem no barco, ele está no alto do monte, e ele está contemplando tudo o que está acontecendo, porque os olhos dele são como chama de fogo, não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel, nada passa despercebido. Se ele falou para você entrar no barco, entre. Se ele mandou você caminhar, caminhe. Ah, mas o vento está soprando, a situação é diversa, tudo está dando errado, não te preocupe, porque ele está te contemplando. Irmãos, já observou que existem momentos na nossa vida que é do nada que surge um vento? Está tudo ok, está tudo muito bom, você está fazendo tudo certo, você está caminhando, você mudou a vida, agora você é um verdadeiro crente, assíduo nos cultos, pratica a palavra, honra a sua liderança, honra seus pastores, e de repente surge um vento,
E você fica a se perguntar, por quê? Talvez essa seria a pergunta dos discípulos naquela noite. Os judeus, eles dividem a noite em 4 vigílias. A primeira das 6 às 9 da noite, das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta das 3 às 6. Jesus resolve ir até eles. Ir ao encontro deles na 4ª vigília. Mais ou menos entre as 3 e as 6 da manhã. E o negócio não estava fácil. Eu não sei se você já passou por alguma situação de embarcação. Quem aqui tem barco? Mas imagino que não era nada fácil que eles estavam passando. Esse ano que passou, eu acompanhei um irmão aqui da igreja, nós pescamos algumas vezes, e teve um dia que o vento estava muito forte. O vento estava muito forte, irmãos, o barco balançava, e aquilo dali começou a me preocupar. E sabe quando você está preocupado e você quer passar firmeza, dizer que você tá tudo tranquilo, e o barco balançava, e o vento era forte, e ao mesmo tempo que eu estava com medo, eu olhava para ele e eu via segurança nele, porque ele estava acostumado com aquela situação, ele estava super tranquilo, ele sabia a posição que o barco deveria estar, ele sabia até onde ele poderia ir. O barco balançava e eu meio que preocupado, e ele olhou para mim, está tudo ok? Eu falei, está tudo beleza. E ele falou, vamos, e nós fomos e nós pescamos naquela tarde, foi muito bacana, mas ele estava no controle. Pode estar balançando o seu barco. Parece que vai naufragar, parece que vai afundar, parece que vai tombar. Mas se você está na direção de Deus, irmãos, isso é profético. Se você está obedecendo a voz do Senhor, se você está no barco, o barco ainda é o melhor lugar para você estar. Eu vou pular do barco, não pula. Eu vou sair desse negócio, não saia. No barco tem vida. No barco você está seguro. Não largue o que Deus falou para você não largar. Mas está difícil demais. Eu acho que a solução é juntar as coisas e voltar para o Brasil. Se o Senhor não falou isso, permaneça onde você está, porque o Senhor te dará livramento na hora certa, a misericórdia, a graça, a presença dEle vai te alcançar. Aleluia! Glórias a Jesus. 4ª vigília, Jesus chega, quando eles já estão fracos, cansados, mas eles estavam ali, Jesus vem. Jesus vem de uma forma inusitada, de uma forma diferente. Jesus vem caminhando por cima da água, por cima das ondas. Aquilo que estava afligindo os discípulos, aquilo que estava desesperando eles, Jesus vem pisando, caminhando por cima e dizendo, está tudo no meu controle. Agora eles olham para Jesus e eles se assustam. Eles se assustam porque acham que é um fantasma, e todos nós conhecemos esse texto. Pedro estava naquele lugar, e Pedro fala, Senhor, se é o Senhor, mande que eu vá até o Senhor andando por cima das águas. Vivendo o sobrenatural, tópico 2. No momento da crise, no momento do vento, no momento da tempestade, é a oportunidade que nós temos de exercer a nossa fé e viver aquilo que muitos não têm coragem de viver, que é o sobrenatural. Pedro é um camarada, e para mim, nesse texto, ele é a segunda pessoa mais importante, porque primeiro é Jesus, mas aqui
Pedro se apresenta. O temperamento de Pedro, nós sabemos, Pedro é sanguíneo, Pedro é ousado, Pedro é atrevido, Pedro é aquele que se antecipa, e quem se antecipa governa. Pedro é aquele que caminha e toma a frente das coisas. E Pedro fala: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo. Irmãos, Pedro podia pedir outra coisa qualquer. No momento de apuros, ele podia falar assim: Senhor, faz esse negócio parar, acalma essa tempestade, essas ondas. Mas Pedro fala assim: Senhor, deixa eu ir contigo. Se é o Senhor, ele sabia que era o Senhor que estava naquele lugar. Deixa eu ir. Jesus fala: vem. Irmãos, eu imagino Pedro descendo do barco, os discípulos olhando. Se tivesse mineiro ali, diria assim: nu. Se tivesse carioca, rapaz, não faça isso. E Pedro desce, coloca um pé, coloca o outro pé, e Pedro começa a caminhar sobre as ondas, olhando para o mestre o aguardando. Irmãos, Pedro caminha em cima daquilo que estava afligindo eles, em cima do problema. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo muito forte. Irmãos, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Pisa, caminha, avança sobre aquilo que está tirando a sua paz nessa noite, porque Jesus está te convidando. Você pergunta: eu posso ir? E Jesus diz: vem, 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 caminha por cima desse problema, por cima dessa dificuldade, por cima dessa situação, porque Jesus te chama, Ele te garante a vitória. Aleluia! Aplauda o Senhor, aleluia. Ele está te convidando, Ele está te chamando. Caminha. Mas tudo está dando errado. Caminha. Esse negócio vai me matar. Caminha. Eu estou deprimido. Caminha. Jesus está te convidando a viver o sobrenatural. Existe o sobrenatural do Senhor aqui nesta noite, e só vai viver o sobrenatural quem ouvir a voz do Senhor e caminhar em direção a Ele. E Ele está aqui para nos abençoar. De repente, em algum momento, Pedro tira os olhos de Jesus. E eu acho que isso faz parte da passagem. Porque se Pedro caminha até Jesus, dá tudo certo. Eu imagino Pedro retornando, olhando para o barco, para os outros discípulos, tirando onda, sabe? E às vezes Deus permite algumas coisas acontecer para a gente nunca perder o entendimento que as coisas estão acontecendo por conta da palavra dele. Se a gente saiu de um ponto, de um lugar, está indo para o outro, é por causa da palavra dele. Se o alimento não está faltando, se a roupa não está faltando, se você tem um carro, se você tem um lugar para dormir, se você está aqui nesse lugar honroso, esse lugar lindo, maravilhoso, servindo a Deus, com a sua família, com a vida transformada, é por causa dele. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo que temos e que somos pertence a Jesus. Eu acho um equívoco muito grande quando alguém diz que Pedro afundou. Mas, evangelista, o texto diz que Pedro afundou. Irmãos, o texto não diz que Pedro afundou. O texto diz que Pedro começou a afundar. Se ele tivesse afundado, ele teria descido de vez, mas ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama por Jesus.
E Jesus estende a sua mão e o levanta. Irmãos, eu entendo que a experiência e a evolução é o terceiro tópico. Experiência e evolução. Existem situações que a gente atravessa que é para nos amadurecer, que é para nos evoluir. Alguém podia dizer: nossa, Pedro afundou, quando na verdade não tiveram coragem de descer e caminhar, não tiveram coragem de viver o sobrenatural. Já viu que tem pessoas que não fazem e criticam aquele que faz? Pessoas que não colocam a mão na massa e que reclama da comida, reclama que está mal limpo, reclama disso, reclama daquilo, reclama do louvor, reclama da palavra, reclama da liderança, reclama do ar, reclama de tudo, reclama porque está preto, porque não, reclama de tudo e não faz nada. Geralmente são os que não fazem nada que reclamam. Mas Pedro caminhou. Irmãos, tentou, deu errado, levanta. Ele vai te dar outra oportunidade, vai te levantar. Importante que você tentou. Não deu certo hoje, tenta mais uma vez. Ah, mas eu já tentei uma, duas, vai a terceira. Deus vai te aperfeiçoar nesse negócio. Você vai amadurecer e você vai criar raízes. Terceiro tópico, experiência e evolução. Vou pedir para que coloque aqui. Impossível. Toda luta é pedagógica. É impossível sair de uma luta sem ter adquirido experiência e evoluído. Marcos 4:37 fala de uma outra tempestade que eles enfrentaram. E diz assim, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou-se a encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Essa foi uma tempestade que eles passaram. E Jesus fala assim com eles: vocês não têm de fé. Vocês não têm de fé. E eles falam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus fala que vocês não têm fé. Agora o texto que nós lemos, eles já estão num outro nível. Vamos ver Mateus 14, 31 ao 33. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Observe que no primeiro texto, Jesus diz: não tendes fé. E eles falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora, na segunda vez, Jesus fala: homem de pouca fé. O negócio evoluiu, já tem mais um pouco de fé. E agora mais embaixo, eles já não falam quem é esse que o vento e o mar lhe obedece. Agora eles falam: verdadeiramente é o Filho de Deus. É impossível não crescer em meio às adversidades, é impossível. Pedro sempre foi ousado. Jesus admirava muito isso na vida de Pedro. Pedro é alguém diferente. E muitas coisas a gente pode tirar como entendimento e aprendizado da vida de Pedro. Sabe, certa vez em Mateus 16, 13, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles disseram assim, os discípulos: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus fala: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro toma a voz mais uma vez à frente e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Pedro,
não foi o homem que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, te darei as chaves dos céus. Aleluia, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, seja ousado na presença do Senhor. Se levante nessa noite, se coloque em pé. Vamos ficar em pé nesta noite. Se coloque de pé na presença do Senhor. Chegaram até João e Pedro. Maria Madalena, desesperada. A pedra já não está mais no sepulcro. Levaram o nosso Senhor. Jesus tinha ressuscitado. Sai Pedro e João correndo até o sepulcro. Quando chega ali no sepulcro, João para na porta e não entra. Pedro chega e entra, toma posição e verifica e reconhece que Jesus já não estava naquele lugar. Quando foram prender o mestre, Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado. Irmãos, esse Pedro impulsivo, esse Pedro com coragem, que teve seus altos e baixos, momento que esteve embaixo, momento que estava em cima, mas sempre sincero e sempre autêntico. Difícil é você lidar com alguém que você não consegue identificar se essa pessoa está falando a verdade ou a mentira, se essa pessoa está satisfeita com você ou não. Coloca para fora. Seja alguém autêntico, seja alguém com coragem, ainda que seja necessário, não afrontando ninguém, mas tratando, chamando para conversar. E se errar, isso faz parte. Pede perdão, conserta, vamos caminhar junto, porque existia uma promessa ali naquele lugar. Pedro vai, e quando ele começa a afundar, Jesus segura na mão dele. Irmãos, a palavra nos dá mais um ensinamento. Eles voltam juntos, porque era impossível Pedro voltar sozinho. E quando eles pisam no barco, diz que o vento cessou e a paz reinou naquele lugar. Jesus nos dá um ensinamento aqui nessa noite. Sozinho, você não vai conseguir. É necessário caminhar de mão dada com Ele. Eu vou sozinho, ou olhando de longe. Faz isso não, vai afundar. Mas Jesus coloca ele no barco, chama ele para o barco da sua vida, coloca ele dentro da sua casa, faz com que ele seja o centro de todas as coisas. Existe um tempo de avançar neste lugar. Eita Deus, eles estavam querendo chegar do outro lado, e o texto diz que eles chegaram, todos eles chegaram com saúde, seguros. Eles chegaram do outro lado, e quando eles chegaram do outro lado, milagres aconteceram, coisas aconteceram no sobrenatural. Deus tem um milagre coletivo para a igreja do Senhor nesta noite. Não é só para mim, não é só para você, é para todos nós, é para a gente caminhar de mão dadas. Aleluia. É tempo de avançar, é tempo de pisar na cabeça de Satanás, é tempo de jogar as coisas que são vãs por terra e caminhar e prosseguir para aquilo que Jesus tem preparado para a nossa vida. Existe algo grandioso aonde o Senhor vai nos revelar. É necessário avançar, avança. É tempo de avançar. E alguém vai dizer: vocês viram? Vocês viram Pedro? Ele caminhou com o mestre. Nós estávamos lá no dia. Nós estávamos no barco. E
nós contemplamos tudo, ele caminhando com Jesus. Irmãos, ninguém pode apagar o versículo 29 de Mateus 14. Ninguém pode apagar esse versículo que diz assim, ó: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Epierre Kepcode, o Senhor nos convida nesta noite a caminhar sobre as águas e ir até o Senhor Jesus. É tempo de caminhar, é tempo de avançar. Deixa essa tristeza de lado. 2024 passou, coisas novas virão, coisas novas acontecerão. Deus tem